Seja bem-vindo ao Jornal da Noite na Rádio de Cabo Verde, com a técnica do Wilson Andrade. Eu, António e outros companheiros vamos estar consigo neste jornal, no dia em que ficamos a saber de que o único avião da Bestfly está novamente avariado na Ilha do Sal. Novo caso de sarampo diagnosticado em Portugal. Autoridades de vigilância sanitária em Cabo Verde estão atentos. Professores da praia que participaram na elaboração e correção de provas aferidas acusam o Ministério da Educação de incumprimento. O Diretor Nacional da Educação refuta e assegura que o processo está em curso. Egito avisa que pode haver consequências inesperadas de uma deslocação forçada de palestinianos e diz que paciência tem limites. Um grupo de países membros da NATO vai oferecer 1 milhão de drones para a Ucrânia continuar a guerra. Muito boa noite. O único aparelho ATR 72600 da Bestfly voltou a avariar-se hoje. Desta feita, a aeronave avariou-se da Ilha do Sal e as ligações que deveriam acontecer na manhã de hoje para São Vicente e São Nicolau foram cancelados. Na passada semana, a única aeronave da operadora ficou inoperacional e alguns voos que deviam ser realizados na sexta e também no sábado foram cancelados e a companhia teve de recorrer aos serviços da TACV para a realização de alguns voos para São Vicente e também para a Ilha do Sal com um dos Boeings da TACV. O problema foi ultrapassado na noite de sábado e a empresa voltou a realizar voos até amanhã, esta manhã, com esta nova avaria, a criar então constrangimentos a vários passageiros. Não conseguimos para já obter nenhuma informação de qual avaria e nem quanto tempo a aeronave vai ficar imobilizada e o país privado fica assim privado do único aparelho que está a voar para todos os aeroportos e aeródromos do país. Até o presente momento não vislumbramos o aparelho a voar. A Rádio de Cabo Verde vai continuar a apurar para ter mais informações para partilhar com o amigo ouvinte. O que ficamos a saber a partir da Ilha do Sal é que os passageiros foram transportados por um hotel. A Direção-Geral da Saúde de Portugal confirmou hoje a existência de um novo caso de sarampo na região norte de uma mulher de 29 anos que está clinicamente estável e fora do período de infecciosidade. Desde o dia 11 de janeiro foram confirmados 8 casos de sarampo, 2 na região de Lisboa e também no Vale do Tejo e 6 no norte, refere a Direção-Geral da Saúde de Portugal num comunicado. A mesma instituição refere que a mulher de 20 anos tem história de viagem ao estrangeiro no período de incubação da doença, sem ligação conhecida com os casos confirmados ainda durante este ano. No comunicado, a Direção-Geral da Saúde de Portugal acrescenta que está em conjunto com a rede de autoridades de saúde e os profissionais da mesma área acompanhar a evolução da situação de acordo com o previsto no Programa Nacional de Eliminação do Sarampo, com enfoque na confirmação de casos suspeitos e rastreio de contactos. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode levar à morte. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou então respira próximo de outras pessoas. A maneira mais efetiva de evitar o sarampo é por meio da vacinação. A Delegacia de Saúde da Praia assegurou à Rádio de Cabo Verde que os serviços de vigilância sanitária aqui no país estão atentos a acompanhar a situação que, por enquanto, não carece de medidas excepcionais. Alguns profissionais de saúde portugueses deram consultas durante o dia de hoje aos alunos da escola primária do Polo A, da zona de Eugênio Lima, que é da Praia. Segundo a representante dos médicos, Ana Isabel Martins, as consultas têm como objetivo sensibilizar as crianças sobre os cuidados a ter com a higiene oral, conforme a Gracete Silva. Durante o dia de hoje, a equipa dos médicos portugueses que se encontra em Cabo Verde enquanto voluntários e membros da Associação Comunitária de Achá de Eugênio Lima estiveram na escola primária do Polo A de Eugênio Lima, onde mostraram a necessidade e os cuidados que as crianças devem ter com a higiene oral, segundo a representante dos médicos portugueses, Ana Isabel Martins. No dia de hoje, esta escola tem cerca de 500 crianças, ou seja, 270 tivemos a acompanhar durante o período da manhã, fazer consultas de higiene oral e de terapia da fala e terapia ocupacional, e agora do período da tarde são os meninos mais crescidos, 5º e 6º ano, que são cerca de 230 crianças. Nós vamos conseguir dar resposta e viemos preparados com todos os bens necessários para também conseguirmos promover a continuidade destes cuidados na higiene oral das crianças. Estamos a dar o máximo que conseguimos com a equipa que temos, é uma equipa multidisciplinar com diversas áreas de atuação e estamos muito motivados para tudo aquilo que nos propusemos fazer. Ainda consta do programa campanha de higiene oral com maior enfoque nas escolas, rastreio de diabetes e hipertensão,
curativos para os jovens e adultos, como avança Ana Martins. Neste momento nós estamos a fazer um apoio às escolas, a uma sensibilização e informação, reforçar a necessidade da higiene oral junto das crianças. As dentistas estão a fazer rastreios para mais tarde poderem fazer alguns tratamentos dentários e os colegas da terapia ocupacional estão a ajudar algumas crianças que tenham alguns problemas de desenvolvimento e de linguagem. Neste momento é o que estamos a fazer nas escolas, mas temos no próximo sábado um rastreio que vai ser na sede da AKL, que são rastreios da diabetes e da hipertensão, para todas as pessoas da comunidade ou de fora que queiram fazer esta vigilância. E nós vamos fazer também alguns domicílios, onde vamos acompanhar doentes com patologias crónicas, com necessidades de pensos, e é isto que temos vindo a desenvolver até agora. Até o momento, mais de 500 pessoas, entre crianças, jovens e adultos da comunidade de Eugênio Lima, já receberam consultas nas diferentes áreas e, segundo a presidente da Associação Comunitária de Eugênio Lima, Ricardina da Veiga, pretendem atingir o máximo de pessoas, não só da zona de Eugênio Lima, mas também dos outros pontos da cidade e da praia. E o Ministério da Educação não tem sentido nenhum impacto da greve por tempo indeterminado convocado pelo Sindicato Democrático dos Professores, Sindeprof, em dezembro. No entanto, o Diretor Nacional da Educação apela ao profissionalismo e ao bom senso dos docentes, assegurando que o Governo está comprometido e empenhado em acabar com as pendências até o final do primeiro semestre deste ano. Numa reação à greve da passada segunda-feira, Adriano Moreno garante que o Governo não está indiferente às reivindicações da classe docente, mas pede bom senso e tranquilidade, apesar de considerar justas as reivindicações dos professores e, por isso, reafirma total compromisso do Ministério da Educação em resolver todas as pendências da classe até o final do primeiro semestre deste ano. O único ponto de discordância e que está na origem dessa manifestação tem sido o tão badalado aumento salarial de 36%, na qual o Ministério e o Orçamento do Estado não têm como comportar neste momento. Houve uma contraproposta da parte do Ministério no sentido de haver uma assunção de um determinado valor que fosse na esperança de ser absorvido pelos sindicatos, que não foi. Portanto, os sindicatos estão intransigentes nesta matéria. Temos toda a abertura para, no quadro da revisão do Estatuto do Pessoal Docente que está em curso, diga-se, estudar propostas dos sindicatos e poder avançar com um reajuste salarial que seja justo e comportável. Quanto ao pré-aviso de greve por tempo indeterminado entregue em dezembro pelo Sindicato Democrático dos Professores, o Diretor Nacional da Educação diz que o Ministério não tem notado nenhum efeito desta convocação. O Ministério tem trabalhado para resolver essas pendências, tem trabalhado para que o pessoal docente tenha um salário justo, que tenha as condições de trabalho ideais, mas sempre tem que ser condições que o Governo pode dar e que o Estado de Cabo Verde pode comportar. Nós apelamos ao bom senso dos professores, nós não estamos indiferentes às suas reivindicações, pelo contrário, reconhecemos que as pendências não deveriam acumular até agora. Diga-se que acumularam desde 2008 até 2016 é que começamos a resolver o problema das pendências. O Governo está a trabalhar com o firme propósito de acabar com as pendências e os professores terem a tranquilidade para exercerem a sua profissão e poderem trabalhar com os alunos da forma mais natural possível. Sobre os professores contratados com 2 meses de salários em atraso, o Ministério já adotou uma medida transitória para equacionar o problema que advém da tramitação processual na administração pública. No sentido de pagar imediatamente esses salários enquanto o processo se decorre na administração pública. E digo-lhe que neste momento os salários já estão sendo processados para que, portanto, esta situação dos professores seja resolvida o mais rapidamente possível. No que tange a situações de professores sem a cobertura da Previdência Social por estar suspensa, o Diretor Nacional da Educação remete quaisquer esclarecimentos ao Instituto Nacional da Previdência Social. Ao contrário do que dizem, o Ministério não faz o desconto para não enviar ao INPS. O processo é feito ao nível do Tesouro, havendo alguma anomalia com alguns professores. Acredito que a própria INPS poderá responder o que é que está na base disto e poder, juntamente com o Ministério, resolvermos essas situações, porque já há algum tempo atrás nós já tínhamos tido essa dificuldade e a justificação que nos deram era que, portanto, introduziram um novo sistema e que havia dificuldades de adaptação ao sistema. Mas neste momento não tenho elementos para
dizer porque é que concretamente algumas pessoas não estão com a situação BNPS regularizada. O Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreiro, assegura que, independentemente do desfecho das negociações com os sindicatos, o Ministério da Educação está focado na melhoria das condições laborais dos professores e conferir tranquilidade ao setor da educação. E os professores da Praia que participaram na elaboração e correção das provas aferidas denunciam o incumprimento do Ministério da Educação. O Diretor Nacional da Educação desdramatiza a situação, assegurando que o processo está em curso, conforme José António dos Reis. São cerca de 100 de docentes que participaram na elaboração e correção das provas aferidas entre maio e julho do ano passado. Na altura, o acordado eram que iam receber 1/3 do salário pelo trabalho prestado. Mas, passado cerca de 6 meses depois da prestação do serviço, o grupo de docentes denuncia incumprimentos por parte do Ministério da Educação, tanto em relação aos prazos como no montante contratualizado. O Diretor Nacional da Educação nega que tenha havido quebra do acordo, esclarecendo que os serviços financeiros estão a analisar o processo. Alguns deles ainda não receberam a totalidade daquilo que estava acordado. Nós o que fizemos, portanto, eles todos os meses entra uma determinada quantia na conta deles, que conforme, portanto, a categoria do professor pode ser diferente, até que esta quantia até que chegue ao total que foi contratualizado com eles inicialmente. Portanto, nós o que estamos a fazer neste momento e os técnicos estão a trabalhar nisto, é ver, há pessoas que já receberam na totalidade, há pessoas que ainda têm quantias por receber, nós estamos a fazer esse balanço, fazer essa análise para poder cumprir com esses professores. Adriano Moreno desdramatiza a situação, argumentando que o processo em torno das provas aferidas ainda não está fechado. No quadro do próximo mês teremos as condições de liquidar tudo o que está ainda por liquidar em relação às provas aferidas, sendo que também o processo das provas em si ainda não terminou, porque só termina quando a gente publicar todos os resultados e ainda não os publica. É a reação do Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, às inquietações de cerca de 100 de professores que participaram na elaboração e correção das provas aferidas no Concelho da Praia. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 13 minutos, sensivelmente. A situação da insurgência em Cabo Delgado, Moçambique, continua complicada, tendo em conta os ataques recentes feitos às aldeias e também às sedes de algumas das principais vilas daquela província moçambicana, rica em recursos naturais. Em conversa com a Rádio Cabo Verde, o jornalista Ricardo Josias lamenta a fraca capacidade e vontade dos responsáveis políticos e também militares a tomar decisões para pôr cobro à situação reinante, lamentando igualmente o fraco combate ao tráfico de drogas no país. Ele esteve em conversa com o jornalista Eugênio Teixeira. Na opinião de Ricardo Josias, a insurgência em Cabo Delgado, que já leva quase 7 anos e que ceifou muitas vidas e destruiu infraestruturas na província de Cabo Delgado, continua sem fim à vista, apesar da presença de militares do Ruanda e da SADC no palco das operações. O jornalista lamenta que este conflito esteja a ser utilizado para fazer alimentar financeiramente empresas pertencentes a dirigentes políticos e chefias militares que prestam serviços de abastecimento às Forças Armadas. Enquanto nós, a grande maioria, estamos aqui a sofrer com a guerra, há um punhado de gente que está a enriquecer com isso. As empresas que fornecem combustíveis, que fornecem logística a militar, são empresas dos fulanos que nos governam. Então, qual é o interesse que teriam em acabar com a guerra? Não é possível. Essa é a primeira grande dificuldade para combater esta coisa de insurgência, porque a própria tropa que está no terreno, no teatro operacional, já se percebeu que há traições, que há envolvimento de altas patentes, que entregam os jovens que estão ali no mato, como se fossem carne de canhão. Ricardo Josias adianta outros elementos que, segundo ele, apontam para o suposto envolvimento de responsáveis em conivência com os insurgentes. Sempre que há abastecimento, há reabastecimento de uma posição, seja com mantimentos, comida, água, por aí, dias depois sempre há ataque. Então tu percebes que é algo que tem envolvimento de altas patentes. Aliás, isso que estou a falar não é especulação. O grupo Wagner já esteve cá, os tipos acabaram saindo porque viram que os planos quase todos falhavam,
Isto aqui, tem envolvimento de gajos que estão aqui ao lado de ti a fazer um plano, estão a vender a informação, aquilo ali. Também, nós não temos um sentido patriótico, sabes? Eugênio, vocês têm uma coisa, vocês são um país muito pequeno, mas tem um sentido patriótico muito grande. De tal forma que agora erradicaram a malária, o paludismo, né? Para nós aqui, para ter paludismo, ter cólera, ter outras doenças, não sei o que, é mais-valia, porque vamos aí estender a mão, pedir dinheiro e vai cair sempre nas mãos alheias. Outro facto também preocupante em Moçambique, de acordo com o jornalista moçambicano, prende-se com o combate ao tráfico de drogas. Voltando àquela coisa de um suposto envolvimento de entidades do Estado, a nossa entidade de investigação criminal apresentou hoje mais de 400 quilogramas de droga que foram encontrados supostamente numa embarcação que estava abandonada há 3 dias numa zona costeira daqui da província de Nampula. E aí também tinham 2 armas, com munições e tudo mais. A embarcação estava ali no mangal e depois foi com base nas denúncias dos pescadores e tal, que viram um barco ali atracado há 3 dias sem ninguém. E depois estão a nos dizer que não detiveram ninguém. Se quisessem deter, se de facto a embarcação estava ali a deriva, não podiam montar uma operação, ainda que fosse para ficarem dia e noite, 3, 4 dias. Os proprietários iam aparecer. Mas ou detiveram e depois libertaram as pessoas, receberam dinheiro e aquela droga foi só para mostrar que trabalharam, que deram algum trabalho. E pronto, mas tivesse que é tudo mafia. As preocupações do jornalista Ricardo Josias quanto à forma como se tem conduzido o processo de combate à insurgência na província de Cabo Delgado e igualmente o combate ao tráfico de drogas em Moçambique. Situação complicada em Cabo Delgado, Moçambique, e o chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, afirmou em entrevista que não considera o Hamas um grupo terrorista, afirmação que está a gerar polémica em Israel. Questionado pela Sky News sobre o objetivo militar de Israel de eliminar o Hamas e impedir que o grupo tenha palavra na formação de um novo governo em Gaza, o responsável afirmou que, para eles, o Hamas não é um grupo terrorista, mas sim um movimento político. Apesar de manifestar compreensão total para com o trauma causado a Israel com os ataques de 7 de outubro do ano passado, Griffiths aponta que o país precisa de construir relações com as nações vizinhas de uma forma ou de outra. O responsável assinalou que a ONU está a trabalhar para levar ajuda humanitária a Gaza e que a população palestiniana não pode ser levada para outro lugar e não tem nenhum lugar seguro para ir depois de Israel começar operações em Rafah. As declarações geraram um coro de críticas em Israel, encabeçado pelo porta-voz do governo israelita, que disse que não é de admirar a afirmação do responsável da ONU acusado de abusar do seu poder para salvar a pele do Hamas após o ataque terrorista mais mortífero desde o 11 de setembro, em vez de exigir a sua rendição, escreveu o porta-voz do governo israelita nas redes sociais. Também a conta oficial nacional de Israel se referiu à polémica e com ironia disse que o Hamas é uma organização política que de vez em quando assassina, viola e sequestra civis para desanuviar, considerando a ONU uma abominação. O Egito avisou hoje que pode haver consequências inesperadas de uma deslocação forçada de palestinianos de Rafah, no sul da faixa de Gaza, porque a paciência do Egito tem limites e pode esgotar-se se as linhas vermelhas forem ultrapassadas. A advertência foi feita pelo vice-presidente do Parlamento egípcio no discurso de abertura da 8ª Cimeira de Presidentes da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, em Rabat, Marrocos, que reúne 46 países da bacia mediterrânica. O político egípcio descreve a situação como uma bomba relógio e disse que a denúncia já foi feita e que estão a decorrer deslocações forçadas na zona de Rafah para obrigar os palestinianos a deslocarem-se para o Egito. O vice-presidente do Parlamento egípcio avisou que a paciência do seu país pode chegar ao fim se as linhas vermelhas forem ultrapassadas, recordando as ameaças de alguns responsáveis israelitas de que estão prontos a utilizar armas nucleares e a sua intenção de construir uma ilha para deslocar os palestinianos. O Egito rejeita qualquer tentativa de deslocar da Palestina os palestinianos e defende a solução dos 2 Estados. Sublinhou, saudando também a posição dos países que têm uma posição neutra no conflito, citando nomeadamente a Espanha e a África do Sul. A situação é insustentável e o mundo árabe não pode permitir esta injustiça. Nenhuma pessoa racional pode justificar estas ações após 131 dias de crimes contra a humanidade que não teriam acontecido sem o apoio dos Estados Unidos, disse o dirigente egípcio.
E um grupo de países membros da NATO vai oferecer 1 milhão de drones à Ucrânia, anunciou hoje o secretário-geral da Aliança Atlântica depois de uma reunião ministerial em Bruxelas. O secretário-geral da NATO acrescentou que 20 Estados-membros vão integrar uma coligação para ajudar a Ucrânia na desminagem do território, mas sem especificar quais países. Na quarta-feira, o Reino Unido anunciou uma coligação com a Letónia para disponibilizar milhares de drones. Hoje, Jens Stoltenberg avançou 1 milhão destas aeronaves sem tripulação, habitualmente utilizadas para missões de vigilância e reconhecimento, mas também para bombardeamentos. Durante a conferência de imprensa, o secretário-geral da NATO, que está no final do mandato, insistiu por o perigo de haver divisões entre os Estados-membros que pertencem à União Europeia e os Estados Unidos da América, depois das declarações do antigo presidente norte-americano Donald Trump sobre a incentivar a Rússia a invadir os países que investem menos na aliança político-militar. O antigo primeiro-ministro da Noruega reconheceu que é bom sinal que os países da União que pertencem à NATO estejam a investir mais. Já se passaram 20 minutos e meio das 19 horas, é o fim de linha neste jornal. Fique bem, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.